Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, uma alegria, estamos começando mais um programa Escola da Fé. Graças a Deus, mais uma vez no ar esse programa. Hoje queremos conversar um pouco sobre o profeta. Quem é o profeta? O que é um profeta? Né? Porque nós estamos num curso bíblico. Então, a Bíblia inteira é atravessada pela presença dos profetas. Desde lá, podemos dizer, de Abraão até São João, no Apocalipse. Né? Então, vamos conversar um pouco hoje sobre o profeta, esse porta-voz de Deus. Né? Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, invocando o Divino Espírito Santo, para que a gente possa entender aquilo que o próprio Espírito Santo revela para a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações com o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, sobre cada um de nós hoje o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá aí. Nunca comece uma palestra, uma aula de religião, uma reflexão, sem antes pedir a luz do Divino Espírito Santo. Né? Jesus deixou bem claro, sem mim nada podeis fazer. Muito bem, queremos então conversar um pouco hoje sobre os profetas. Dentro do nosso curso bíblico, nós vamos ter várias aulas depois sobre os profetas, pegando os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Daniel, etc., né? E os profetas menores também, os 12 profetas menores, vamos analisar um por um. Mas hoje eu quero só falar do profeta de modo geral. Né? Dentro do nosso curso bíblico, eu escrevi um livro sobre os profetas, livros proféticos. Né? Aqui eu trato de cada um dos profetas, né? Além dos 4 profetas chamados maiores, né? E dos 12 menores, temos outros que não são caracterizados nesse quadro. Por exemplo, o próprio Moisés, Elias, Eliseu, que também foram profetas. Mas eles não escreveram, não tem um livro sobre eles. Por isso que não estão aí nesse roteiro. Mas tudo bem, vamos em frente. O profeta é o porta-voz de Deus. Né? Em hebraico, profeta quer dizer Nabi. Nabi, que exatamente quer dizer porta-voz. Né? Mais do que aquele que prevê acontecimentos futuros, é aquele que fala em nome de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para exortar, para corrigir, censurar, consolar, criar esperança no povo e conduzir o povo para Deus, assim como uma verdadeira sentinela. O profeta é um sentinela. Né? Ele fica olhando os acontecimentos e ele instrui o povo. O profeta é a boca de Deus. Né? Diz lá o profeta Jeremias, capítulo 9, Ezequiel, capítulo 2, Isaías, capítulo 23, diz que o profeta é a boca de Deus. É seu enviado. Né? Lá a gente vê em Isaías 6,8, Deus envia Isaías, envia também os apóstolos. Né? Então, os seus oráculos, ou seja, as suas profecias, oráculos quer dizer profecias, né? Os seus oráculos são palavras de Deus e são infalíveis nos seus efeitos. Eles velam sobre Israel, se levantam às vezes contra um rei que se torna idólatra, contra o sacerdote, que às vezes se torna um mau sacerdote,
também contra o povo, exatamente para lembrar o quê? Os direitos de Deus, né? E proclamar os seus oráculos, as suas profecias, sempre movidos, né, por um poder que eles não conseguem anular, né? O Deus, quando fala através do profeta, o profeta não se contém, né? Ele põe para fora o que Deus quer que ele fale, né? Ele é um carismático, né? Ele aparece ora como um orador, ora como um defensor do povo, ora também como um pregador arrebatado, né? Que recebeu, né, uma inspiração, uma iluminação na sua inteligência, daquilo que Deus quer que fala, e ele fala, né? Então, na sua condição de vidente, né, ele enxerga coisas distantes, que o povo não enxerga, mas que Deus lhe revela, no tempo e no espaço, né? Sempre num determinado tempo adequado e num lugar determinado. Sabe, o profeta, ele tem consciência que ele não fala o que ele quer, mas o que Deus manda, né? Ele sabe que ele é enviado, sustentado por Deus, por isso ele não tem medo de profetizar. Quantos e quantos profetas foram até mortos, perseguidos, exilados, mas ele não tem medo, né? Porque ele sente a proteção de Deus. Muitas vezes o profeta tem de enfrentar os reis, como por exemplo Elias teve que enfrentar aquele terrível rei de Israel, Acabe. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, né? Acabe tinha mandado matar um cidadão ali chamado Nabote, porque Acabe queria ficar com a vinha de Nabote. Nabote não quis vender para ele, porque era de herança. Então o rei Acabe mandou, né, a esposa de Acabe, a terrível Jezabel, mandou matar o Nabote. Então o profeta Elias vai lá e vai enfrentar Acabe. Depois acontece também, o profeta Natã teve que enfrentar o rei Davi, quando o rei Davi cometeu aquele pecado terrível, né? Ele mandou praticamente matar o seu general Urias para poder ficar com a esposa dele, Betsabeia, né? Que coisa horrível, que pecado terrível que o grande rei de Israel cometeu. Então o profeta Natã foi lá, né, mostrar para Davi o pecado de Davi. E Davi se converteu, até escreveu depois do Salmo 50, né, o Salmo Miserere, né, o Salmo de arrependimento. Então o profeta, ele faz essas coisas. Ele enfrenta os reis, ele enfrenta os sacerdotes, ele enfrenta o povo, né? É interessante o nosso credo, que já tem 2000 anos, ele fala que, do Espírito Santo, né? Foi ele que falou pelos profetas. Nosso credo diz isso, né? Foi o Espírito Santo falou pelos profetas. E ele usa a expressão assim fala Yahvé, né? De muitos modos falou Deus a nossos pais por meio dos profetas. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, né? De muitos modos falou Deus a nossos pais por meio dos profetas. Como é a inspiração do profeta? Como é que o profeta recebe uma inspiração? O Espírito Santo, ele fortalece a vontade do profeta para que ele, sem vacilação, sem infidelidade, ele diga o que Deus quer. Então o Espírito Santo, ele dá aquela força aos profetas, né? E a forma de um profeta receber a mensagem de Deus, a ser transmitida para o povo, ou para um rei, ou para um sacerdote, pode ser de várias maneiras. Às vezes pode ser através de um sonho. O profeta pode receber, Dom Bosco, por exemplo, tinha sonhos proféticos, né? Há um livro que conta mais de 50 sonhos proféticos de Dom Bosco que aconteceram. Às vezes é uma visão, às vezes é num êxtase, o profeta recebe aquela iluminação da inteligência. Às vezes é uma alocução interior, ele apenas ouve dentro dele uma voz que fala, né? Não é preciso ser ouvida pelos ouvidos, não, mas ele entende na mente, é uma alocução interior, né?
Quem já leu o livro do Padre Gobi, né, do movimento sacerdotal mariano, aquele livro grosso, azul, muito bonito, né, do movimento sacerdotal mariano, o Padre Gobi recebia todas as mensagens de Nossa Senhora por alocução interior. Bom, o Espírito Santo ele ilumina a inteligência do profeta, mas veja, dentro do patrimônio cultural, religioso, profano do profeta. Então você vai encontrar profeta, por exemplo, muito culto como Isaías, e vai encontrar um profeta simples como Amós, que cuidava de gado, cuidava de ovelhas. Não importa, o profeta, às vezes ele é de alto nível intelectual, às vezes não. Mas importa que Deus ilumina a inteligência dele para ele receber uma mensagem divina a ser passada para o povo. Né? Isso é que é o importante a gente entender. E o profeta percebe com certeza que é o próprio Deus que se manifesta, né? Que manifesta a sua vontade para o povo. Claro que houve falsos profetas, né? Eu estou falando aqui de profetas verdadeiros. Sempre houve falsos profetas. Por exemplo, Elias enfrentou 400 falsos profetas, lá do rei Acabe, né? Da sua esposa, né? Que mandaram matar Nabote. Né? Então, Elias disse, o único profeta verdadeiro que sobrou aqui em Israel fui eu. E por isso ele foi altamente perseguido, né? Então existem falsos, mas o verdadeiro profeta, ele percebe com certeza que é Deus que está falando com ele. E ele fala do que é próximo e do que pertence também ao final dos tempos. Interessante, a profecia, Jesus falava muito assim, falava do que ia acontecer agora e também remetia para o fim dos tempos. O profeta tem isso também. Ele fala do presente e fala do futuro. Ele pode anunciar o que vai acontecer, né? Porque é muito interessante o que diz o profeta Amós, né? O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, Amós diz assim, né? Nada faz o Senhor Deus sem revelar os seus segredos aos profetas, os seus servos. Muito importante essa citação de Amós 3, versículo 7. Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. A gente vê muitas vezes aí as mensagens de Nossa Senhora, a mensagem, por exemplo, de Fátima, quanta coisa Nossa Senhora anunciou e que aconteceu. Deus avisa primeiro. Por que Deus avisa primeiro pelos profetas? Para que o povo se corrija. Porque, Deus falou, por exemplo, para o profeta Jonas, eu vou acabar com Nínive dentro de 40 dias. Vai lá e prega a Nínive. Jonas foi lá, contra a vontade dele, tentando fugir da vontade dele, mas acabou chegando lá. E aí, Nínive se converteu e Deus não acabou com Nínive. Então, Deus, ele tem um desígnio, mas esse desígnio, ele pode mudar se o povo mudar, se houver conversão. Então, o profeta vai anunciar exatamente para isso. Então, a sua pregação é sempre uma pregação assim, encarnada, inserida na história do seu povo. Sobretudo, o profeta fortalece a fé do povo, nas promessas de Deus, na aliança de Deus com o povo, na terra prometida que o povo caminhava buscando essa terra, e principalmente na vinda do Messias. Quantos profetas falaram da vinda do Messias, né? É uma coisa impressionante, né? Então, o Senhor Deus, ele faz que a palavra revelada seja executada sem enganos e sem falhas, que, lógico, perverteriam a mensagem sagrada. Agora, tem uma coisa, né? A mensagem do profeta que está na Bíblia tem que ser interpretada. Aí tem uma coisa muito interessante. Deus concedeu à igreja o carisma de interpretar sem erro a palavra e principalmente as profecias. É interessante quando o
o Papa João Paulo II quis revelar o terceiro segredo de Fátima no ano 2000, ele mandou que o cardeal Ratzinger, Bento XVI, né, depois, explicasse o terceiro segredo de Fátima. E o Bento XVI explicou e foi conversar com a irmã Lúcia, que ainda era viva, porque foi a irmã Lúcia que recebeu o terceiro segredo. E a irmã Lúcia disse, é isso mesmo que o senhor está explicando aí. A mim coube receber o segredo, a igreja cabe interpretar. Olha que coisa importante. Então, as profecias têm que ser interpretadas pela igreja. O parágrafo 890 do Catecismo fala isso. Deus concedeu ao magistério da igreja o carisma de interpretar sem erro a palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Porque o profeta, muitas vezes, ele usa gêneros literários, daqui a pouco eu vou falar nisso, que não são do nosso tempo e que tem que ser interpretado, né? Tem profecia que foi escrita 700 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, num contexto oriental, numa língua diferente, hebraico ou grego. E agora, a gente, para entender isso? Bom, o livro profético, ele é uma obra do homem e de Deus. É isso que é importante entender. É Deus que revela, mas no contexto social, político, econômico do profeta, na língua dele, na cultura dele. Então, é mensagem ou palavra divina envolvida dentro dos moldes da palavra humana. Entende? Eu costumo fazer essa comparação. Você vai numa farmácia e compra um remédio. O remédio vem dentro de um vidro. O vidro vem dentro de uma caixa. E o farmacêutico ainda põe tudo aquilo dentro de um saco plástico e te entrega. Não interessa o saco plástico, não interessa a caixa, não interessa o vidro. Só interessa o quê? O remedinho que está lá dentro. A palavra de Deus, ela vem assim. Ela está aqui, mas ela está embrulhada numa cultura, num tipo de palavra, num contexto, num gênero literário. Então, a igreja vai tirando. Tira o saco plástico, desembrulha, tira a caixa de papelão, tira o vidro e bebe o remédio. Só interessa o remédio. Mas aí tem a interpretação. Bom, eu queria falar um pouco desses gêneros literários, porque os profetas usam um gênero literário diferente. Então, por exemplo, tem oráculos proféticos. Oráculo profético, o profeta fala: o Senhor Deus está dizendo isso, vai acontecer isso. É um oráculo profético. Outros fazem um poema. Você vai encontrar profecias que estão em forma de poema. Jeremias tem, Isaías tem, Ezequiel tem, Daniel tem. Outros são poesias, outros são parábolas, outras profecias aparecem em forma até de orações, hino litúrgico, sermões, enfim, tem muito tipo de gênero literário que tem que ser entendido. O Apocalipse, o gênero Apocalipse, dificílimo de ser interpretado, Daniel usa, Ezequiel usa, São João usa lá no Apocalipse, né? E tem o tal Midrash. O que é o Midrash? O Midrash, ele conta um fato histórico com o desejo de inflamar a fé do povo. Então ele conta assim, não é com uma coisa meio assim gloriosa, triunfante, né? Então isso tudo é importante a gente entender. Bom, para cada caso nós temos um jeito de escrever. Cada gênero literário tem a sua forma de interpretação própria, tá certo? Você não pode interpretar uma parábola do jeito que você interpreta uma carta, do jeito que você interpreta uma genealogia, do jeito que você interpreta um conto, do jeito que você interpreta um midrash. Então, para cada tipo de gênero literário, você tem que ter uma interpretação. Aí você vai sentindo como é que a Bíblia tem que ser estudada, né? Agora, uma outra coisa interessante. Os profetas anunciam os castigos de Deus. Castigo que nós temos que entender como correção. Uma coisa que nós temos que entender, que os teólogos explicam, os biblistas explicam o seguinte: Deus não pode deixar o mal passar de um certo ponto. Ele intervém. Então nós temos aí, por exemplo, a história de Babel, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra,
o dilúvio. Deus, ele intervém. Ele falou para Jonas, daqui a 40 dias eu vou acabar com Nínive. Mas desde que Nínive não se converta. Nínive converteu. Então, Deus não pode deixar o mal triunfar, né? Então, para todos os profetas, o castigo divino é, antes de tudo, um apelo à penitência e à conversão. Por isso que eles anunciam bem antes, né? Quantas vezes Jeremias e Ezequiel avisaram o povo de Jerusalém: nós vamos ser levados para o exílio, né? A idolatria está demais aqui em Jerusalém, a injustiça social está terrível aqui, Deus vai deixar nós sermos vencidos pelos povos do norte. Quem é os povos do norte? Os babilônios. E o povo não se emendou. O que aconteceu? Veio Nabucodonosor, né? Lá por volta do ano 600 a.C., e levou o povo para o exílio. Então, os profetas, né, eles anunciam o castigo de Deus, e, antes de tudo, assim como um apelo à penitência, um apelo à conversão. Deixam claro de onde a sabedoria divina não é reconhecida. Por que pode vir o castigo, a correção? Porque a soberania divina não é reconhecida. Vocês não estão reconhecendo e não estão respeitando Deus como Deus. Entenderam? E o seu amor é desprezado. Não existe justiça e direito, né? Porque o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, não está existindo entre vocês. Então, o que o profeta faz é isso. E hoje também, viu, gente? Hoje nós temos os nossos profetas aí, que não são assim tão anunciados como os profetas do Antigo Testamento, mas nós temos profetas aí que apontam os pecados do povo, né? Bom, então, eles mostram a Israel que o seu grande pecado, né, é a ingratidão, que Israel esqueceu o seu primeiro amor. Jeremias fala isso lá em capítulo 2, versículo 32, Israel, você esqueceu o seu primeiro amor. A passagem muito bonita, né, que Isaías fala, o burro reconhece o seu dono, o boi reconhece o seu dono, e você, Israel, não conhece o seu Senhor. Então, a cólera de Deus, que a Bíblia fala, a ira de Deus, que a Bíblia fala, no fundo é justiça, né? É do amor de Deus decepcionado, um Deus que se sente traído. Quem mostra isso com muita clareza entre os profetas é o profeta Oséias. Deus deixou até o profeta Oséias passar por uma traição no casamento, para o profeta entender o que Deus sentia com a traição do povo, quando o povo, né, ia lá adorar os deuses falsos e coisas desse tipo. É muito interessante tudo isso, né? Bom, de algum modo, eles são profetas também da desgraça. Não falei, né? Eles anunciaram a desgraça de Jerusalém. Se o povo não mudar, se os reis não mudarem, se os sacerdotes não mudarem, estão todos corrompidos, o povo vai para o exílio. Então, o profeta, de certa forma, é um profeta também da desgraça. Pois eles conhecem que o julgamento de Deus começa sempre por sua casa, pelo seu povo, como confirma São Pedro. Tem uma passagem nas cartas de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 17, que São Pedro diz assim, porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? Então, o que São Pedro está dizendo? Deus vai agir naqueles que são infiéis, mas ele começa o julgamento pela sua casa, pela igreja, hoje pela igreja. O julgamento de Deus começa pela igreja. Depois vai atingir também os que não estão na igreja. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 17. Outra coisa muito bonita, e que a gente precisa, assim, degustar bem, né?
o profeta ele revela a força da palavra de Deus. A carta aos Hebreus, né, diz lá no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar até a alma do espírito, né? E o homem fica nu diante da palavra de Deus, ou seja, diante da palavra de Deus, você lendo a Bíblia aí no seu quarto, você não tem como você se esconder dela. A palavra mostra o que você é, o que você está fazendo, o que você não está fazendo, o que você deve fazer. Você fica nu. Nu quer dizer, você tira tudo que é camuflagem, tudo que é máscara, tudo que é fantasia, né? E o profeta mostra isso, né? Eu acho bonita essa citação do profeta Isaías, né? Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, feito germinar as plantas, sem dar o grão e a semente a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito. Olha que bonito. Sem ter executado minha vontade e cumprido a sua missão. Olha, gente, Isaías capítulo 55, já lá no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo, o profeta já falava da força, do poder da palavra de Deus, né? Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade, a vontade de Deus, e cumprido a sua missão. Por isso que a gente tem que anunciar a palavra de Deus. Às vezes você anuncia a palavra de Deus, você pensa que não atingiu ninguém, de repente alguém chega para você, nossa, aquilo que você falou tocou a minha vida, mudou uma decisão minha, porque a palavra de Deus, ela cumpre a sua missão. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já para continuar essa reflexão. Até já. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando um pouco sobre os profetas. Quem é o profeta? Né? Essa figura extraordinária que atravessa toda a Sagrada Escritura, né? Eu quero mostrar aqui alguns livros para vocês, porque uma escola, como dizia, parece que Olavo Bilac, ele dizia, uma escola, homens se faz com livros, né? E com homens, né? Livros proféticos. Nesse livro aqui eu faço uma análise de cada um dos profetas, os 16 profetas que têm livros na Bíblia, né? Os 4 maiores e os 12 menores. Os profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. Depois os 12 menores, né? Quero mostrar a vocês um livro muito interessante que foi escrito pelo padre Gabriel Vilaverde, O Peregrino da Fé, a história do Frei Damião. Gente, uma beleza esse livro. Muita gente não conhece esse gigante que veio da Itália. Olha, depois de ter feito doutorado em Roma, esse homem se escondeu no deserto, no Nordeste brasileiro. O povo do Nordeste conhece bem Frei Damião. Olha, é como se fosse um Padre Pio brasileiro, viu? Ou um Curadars brasileiro. E o padre Gabriel Vilaverde, com uma historiadora muito boa lá do Nordeste, a Ana Lígia Líria, escreveram esse livro aqui, né? Bom, um outro livro que eu gostaria de mostrar, Como Experimentar o Amor de Deus. Gente, nós só vamos ser religiosos de verdade se a gente fizer tudo na nossa vida por amor de Deus. Você deixar de pecar por amor de Deus, você sofrer por amor de Deus. Sabe, a nossa vida religiosa só tem sentido se for por amor de Deus. E o que é esse amor de Deus? Então, esse livro aqui é para explicar um pouco isso. Um outro livro que eu tenho uma satisfação muito grande de mostrar
porque sou católico. Esse livro está completando esse ano 20 anos. 20 anos. E olha, eu tenho recebido muitos testemunhos. Eu recebi um testemunho esses dias de um rapaz que era médico, deixou a medicina e foi ser padre, e hoje ele é padre. Ele disse que a leitura desse livro aqui foi um dos responsáveis por ele ter deixado a medicina e se tornado sacerdote. Então está aí, muita gente não sabe o que é ser católico. Por que ser católico? Muita gente que deixa a Igreja Católica porque não conhece a Igreja Católica. Então, outro livro que eu gostaria de mostrar, esta é a nossa fé. Você conhece a fé católica? Está aí, é um livro que resume o que é ser católico, o que é a nossa fé católica. Não é? Depois, há mais de 50 anos que eu faço palestras. Desde meus 20 anos de idade eu faço palestras. E sempre as minhas palestras, pregações, eu preparo. Então eu publiquei esse livro aqui agora, que eu chamei de Roteiros Bíblicos para Pregações e também para catequese. São 40 palestras que eu fiz no Brasil, fora do Brasil, e aqui eu coloco um resumo de cada uma dessas palestras para facilitar. Você que é pregador, que quer num grupo de oração pregar alguma coisa, então tem palestras sobre tudo, sobre Nossa Senhora, sobre Jesus, sobre a Eucaristia, sobre o sacramento, sobre a moral católica, entende? Sobre as verdades básicas da nossa fé. Roteiros, né, bíblicos e para pregações. Por fim, passagens difíceis dos evangelhos. Eu recebo muitas perguntas, eu respondo mais de 150 perguntas por semana, em 3 lives que eu faço, segunda, terça e quarta-feira. E muitas perguntas são dúvidas sobre os evangelhos. Então eu coletei essas dúvidas mais importantes, aqui tem 120 dúvidas sobre os 4 evangelhos. E a resposta, gente, não é da minha cabeça não, viu? As respostas são de bons manuais que explicam os evangelhos. Não é? Principalmente uma fonte muito rica da Universidade de Navarra, na Espanha, que é no Opus Dei, né? Que explica muito bem. Bom, mas vamos continuar a nossa conversa de hoje sobre os profetas, né? Eu estava dizendo que o profeta, ele mostra a importância da palavra de Deus. E nós estamos falando do profeta Isaías, capítulo 55, que fala que a palavra de Deus não volta para Deus sem o seu efeito, sem cumprir a sua missão, assim como a água da chuva. Ela não evapora, ela não volta para o céu sem antes ela fecundar a terra, fazer a semente brotar, dar o fruto, né? Bom, e é interessante também outras revelações que a gente vê, né? Por exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 3, a gente encontra essa citação: Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está. Esse rolo é a palavra. E em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi, era doce na boca como o mel. Em seguida acrescentou: Filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. É assim que Deus fala para o profeta. Come. Por que ele fala? Como antigamente os livros não eram assim, né? Era um rolinho, né? E come, o sentido é esse: recebe a palavra. E agora você vai transmitir as minhas palavras para o povo, né? É a força da palavra, né? Outra coisa muito interessante quando a gente trata do assunto dos profetas é que Deus escolhe os seus profetas, né? Por exemplo, a gente vê, eu vou colocar aqui uma citação interessante, né? Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor a Jeremias: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento,
eu já te havia consagrado. Olha, é Deus que escolhe. Assim como Jesus escolheu aqueles 12 apóstolos, depois de uma noite de oração, Deus sabe quem está preparado para ser profeta. E te havia designado profeta das nações. E eu respondi. Aí Jeremias ficou com medo. Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor. Não digas, Jeremias, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Deus fala forte com o profeta. Eu te preparei, eu te consagrei dentro do ventre da tua mãe. E agora você está dizendo que você, ai Senhor, eu sou uma criança? Não. Vai, Jeremias, a eles dirás o que eu te ordenar, não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Oráculo do Senhor, essa expressão quer dizer palavra de Deus. Minha palavra, Deus está dizendo para o profeta, vai, não tenha medo. E é bonita essa expressão, porque eu estarei contigo para livrar-te. Isso faz a gente lembrar, gente, a última frase do Evangelho de São Mateus. Na última frase do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, 20. Depois que Jesus envia os apóstolos, ide pelo mundo inteiro, prega o Evangelho a todas as criaturas. Jesus sabia que ia ser barra pesada. Jesus sabia que logo que ele fosse para o céu ia começar a perseguição. E começou. Mataram Estevão, mataram Tiago Maior, perseguiram os apóstolos, prenderam os apóstolos, né? Herodes Agripa mandou matar Tiago Maior, e Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É a última frase do Evangelho de São Mateus. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, mas eu estou com vocês. É aquela garantia que Jesus deu que a igreja nunca será vencida, né? Jesus não prometeu que a igreja não seria vencida, não seria perseguida, mas ele prometeu que a igreja nunca seria vencida. E não é vencida mesmo. E não tem quem possa desmentir isso, porque a história mostra isso. Né? São 2000 anos de história da igreja, que a igreja atravessou tudo que é perseguição e está aí de pé, mais do que nunca. Tanto é que falar mal da igreja da Ibope, anunciar escândalo acontecido dentro da igreja da Ibope, porque a igreja é viva. Né? Diz um provérbio que ninguém chuta cachorro morto, né? Porque a igreja é viva, então, né? As pessoas gostam de invadir a igreja, pichar a igreja, derrubar imagem, porque aí sai na mídia e eu fico famoso. Está aí. Mas Jesus diz para os apóstolos, eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Até o fim. Se ele está com a igreja até o fim do mundo, até o fim do mundo a igreja vai ser invencível. Palavra do Senhor, né? E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, diz o profeta Isaías, tocou-me na boca. E assim me falou, eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Jeremias 1, de 4 até 8. Gente, sabe como é que Deus trata com o profeta? A gente vê isso, né, com clareza, com São Pedro, com São Paulo, né, com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias. Deus escolhe o profeta, chama o profeta fica com medo. Muitas vezes ele falha, mas Deus o perdoa e depois envia a pregar. Não foi assim com Pedro? Deus escolheu Pedro para ser o primeiro papa da igreja. Mas de repente Pedro faz aquele papelão, né? Nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus o perdoa e mantém Pedro como chefe da igreja. Vai, Pedro. E que beleza, Pedro acaba morrendo até crucificado de cabeça para baixo.
porque achou que não era digno de ser crucificado de cabeça para cima. Isso está lá no livro de Santo Irineu, século II, que narra isso. Né? Mesma coisa aconteceu com Isaías, com Jeremias. Né? Deus chama, purifica, envia. É assim hoje também. Tem muitos profetas hoje que Deus chamou, Deus purificou, Deus testou e envia para pregar. Né? É interessante. Ouvi então a voz do Senhor, agora Isaías falando. Capítulo 6 de Isaías, versículo 7, outro profeta agora, né? Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele, escutai, sem chegar a compreender, olhai, sem chegar a ver. Então, Deus faz a mesma coisa que fez com Jeremias, faz com Isaías. Chama Isaías, purifica Isaías e envia Isaías a pregar. Né? Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, ou seja, uma palavra minha, uma profecia minha, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. E, gente, isso não é fácil não, sabe? Porque o profeta tem que denunciar um erro. Quando você denuncia um erro de um rei, de um sacerdote daquele tempo, né, do povo, o povo se volta contra o profeta. Quiseram matar Jeremias, perseguiram Isaías, perseguiram Ezequiel. Entende? Por quê? Porque você sabe que a verdade dói, né? A verdade dói. Bom, vamos falar um pouquinho do profeta e também da doutrina. Jeremias, assim como Ezequiel, né, ele fala da responsabilidade e da retribuição pessoal. Uma coisa interessante, eles falam o seguinte: cada qual morrerá em razão do próprio pecado. Isso é muito importante. Jeremias, capítulo 18, versículo 2 e 31:30, né? A igreja explica: o filho, ele nunca vai herdar o pecado do seu pai. Cada qual morrerá em razão do próprio pecado. Ou seja, às vezes a gente escuta dizer: eu estou pagando os pecados do meu pai. Não. Filho não paga pecado do pai. Filho pode herdar consequência, vamos dizer assim, genética, hereditária dos pais. Mas a culpa, o pecado do pai não passa para os filhos. Pode passar outras coisas, outras consequências genéticas, etc., né? Psicológicas, afetivas, não sei, de uma família. Né? A missão do profeta bíblico é principalmente ele combater a idolatria e todas as formas de sincretismo religioso, chamando o povo à penitência e à volta para Deus. Qual era a grande tentação de Israel? Idolatria. O povo de Israel, ele entrou na terra prometida, no meio daqueles povos todos pagãos, olha, desde o Egito, que era do pagão, depois enfrenta os cananeus, né? Os filisteus, amorreus, jebuseus, amonitas, né? Todos os povos pagãos que faziam sacrifício aos deuses, os Baal, os Aserás, os Moloque, coisa horrível. Moloque era um baita de um deus feito de bronze, que eles aqueciam até o rubro e jogava criança para esses deuses. Israel entrou nessa muitas vezes. Então, a grande luta dos profetas, pode ver praticamente todos os profetas, era lutar contra a idolatria. Ou seja, alguém que troca o Deus verdadeiro por um Deus falso. Isso sempre aconteceu. E hoje também, viu, gente? Hoje também. Quanta gente troca o verdadeiro Deus, né,
por uma porção de coisas aí que não são Deus, né? E aí chega o profeta e fala a verdade, né? Então o profeta, ele chama o povo à penitência e chama o povo à volta para Deus. E é interessante, gente, que o povo vai atrás desses profetas. Eu estava falando aqui para vocês do Frei Damião. Você lê esse livro aqui, o povo ia atrás do Frei Damião. O Frei Damião, ele era italiano, né? Veio para o Brasil, mas ele chegava numa praça e anunciava que ele ia pregar ali. Num instantinho, enchia de gente. E Frei Damião não ficava falando água com açúcar, não. Frei Damião, você não pode adulterar, você não pode não sei o quê, você não pode roubar, você não pode ser corrupto. E o povo ia, e o povo chorava. Interessante, a mesma coisa a gente vê acontecia com o Padre Pio, acontecia com, né, o cura d'Ars. Os verdadeiros profetas de Deus, eles falam, chamam o povo à penitência, chamam o povo à conversão, e o povo vai. É interessante isso. O povo não quer ser enganado, não. O povo não quer saber de profetinha falso, não, que fica agradando. Não. O povo quer escutar a verdade. Havia profetas que atuavam nas cortes dos reis de Israel e outros que atuavam no ambiente cultural naquele tempo, né? E outra coisa muito interessante, que eu já falei aqui, mas vale a pena destacar mais uma vez, os profetas sempre anunciavam o Messias. Isaías 7,14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Olha aí, 700 anos antes de Cristo, é uma virgem. Fiquem de olho, quando uma virgem der à luz, chegou o Messias, né? Dias virão, oráculos do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria, e exercerá na terra o direito e a equidade. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Sob seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança, e eis o nome com que será chamado, Javé, nossa justiça. Como os profetas anunciaram Jesus. Aliás, a gente sabe que o Messias foi anunciado por mais de 30, né, profecias. Isaías, então, é impressionante como é que ele, né, anunciava. Né? Você pega lá o capítulo 53 de Isaías, ele fala como é que o Messias ia morrer, crucificado, nenhum de seus ossos será quebrado, será levado mudo à morte, como uma ovelha é levada à morte. Né? É impressionante. É impressionante como é que os judeus, no tempo de Jesus, os sacerdotes, doutores da lei, não conseguiram reconhecer Jesus como Messias, porque a Escritura Sagrada estava cheia. Ele vai nascer em Belém. São mais de 30 profecias que se cumpriram exatamente. Ele vai ser morto entre dois facínoras, e assim por diante, né? Mas, infelizmente, aquele povo que esperava um Messias nacionalista, triunfante, político, não soube reconhecer o verdadeiro Messias. Mas os profetas anunciaram, com riqueza de detalhes, né? Bom, eu queria falar também o profeta e o povo, né? Entre o profeta e os seus ouvintes, pode haver um abismo profundo, sabe? E pode haver também, pode haver trágicas, né? Diferenças, podem ser consequências, às vezes, da incompreensão do povo, né? Vários profetas foram perseguidos e mortos. Jesus falou para os fariseus, doutores da lei: vocês são como seus pais que mataram os profetas, né? Quando ele anuncia as desgraças em nome de Deus, o povo não lhe dá crédito,
porque ainda não vê nada, não acredita, né? O profeta, ele pressente de longe a aproximação do inimigo, o portador da destruição e da desgraça, enquanto o povo continua se entregando aí ao gozo, ao prazer, sem limite, aquilo que Jesus falou, né? Quando aconteceu lá o dilúvio, né? Enquanto Noé construía lá a arca, o povo não estava nem aí, ó, vamos continuar curtindo, vamos continuar aqui na farra aqui, até que veio o dilúvio. Mas o profeta avisa, né? Isso faz o profeta mergulhar, gente, numa grande dor. Por quê? Porque o profeta, ele vive a mensagem que ele recebeu, e a sua alma carrega uma grande tristeza pelo amor que Deus tem pelo povo. Ele sabe que Deus ama aquele povo, mas aquele povo vai ter que ser corrigido. Então o profeta tem uma dor profunda por ele colocar a palavra de Deus e o povo não ouvir. Então, sob as visões que Deus lhe mostra, o coração do profeta fica despedaçado por não conseguir fazer o povo acordar dos seus pecados. O profeta sofre, chora por ver o povo não acordar dos seus pecados. Tantas vezes ele é acusado de falta de patriotismo, fanático. Assim foi com Jeremias, com Isaías, com Zacarias e com outros. O povo mata o seu profeta e depois ele chora o profeta, como fizeram com Jesus. Mataram Jesus, aí depois saíram batendo no peito, né? Porque Jesus morreu, né? E tem também os falsos profetas, né? Havia falsos profetas que iludiam o povo e os reis, como os tais profetas assalariados. Tinha profeta que era pago pelos reis, mas só falavam o que o rei queria escutar. Profetizavam segundo a vontade dos reis, né? A gente escuta, por exemplo, né, o profeta Jeremias dizendo: são mentiras que proferiram os profetas, abusando do meu nome. Deus falando através de Jeremias: não os enviei, não lhes dei ordem, nem mesmo lhes falei. Visões de mentira, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis o que profetizaram. Então, Jeremias, capítulo 14, versículo 14, capítulo 23, capítulo 29, Jeremias denuncia uma série de falsos profetas que só agradavam os reis, né? É interessante que São Pedro, na segunda carta de São Pedro fala, né? Nós vamos encerrar esta colocação com essa palavra de São Pedro. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Gente, nós temos hoje dentro de nós falsos profetas, falsos doutores. Tá certo? Então, é isso que eu queria colocar hoje sobre, né, os profetas. Depois, ao longo do nosso curso bíblico, a gente vai poder analisar cada um deles separadamente. Um grande abraço. Peço aos sacerdotes, diáconos que nos acompanhem, que nos deem então a sua bênção para encerrarmos esse nosso programa de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.